Fala pessoal, começando aqui mais um Estratégia em Ação do mês de abril. Antes da gente começar aqui a falar sobre o que vem acontecendo nos mercados, queria pedir para vocês já deixarem um gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui sobre se você gosta ou não do nosso conteúdo, se ele faz a diferença para você. Maravilha? Vou pedir então para o Boni compartilhar a minha tela. E não, pessoal, eu não estou no Estratégia em Ação errado. Mas eu só queria mostrar para vocês, pessoal, que no nosso último Estratégia em Ação, que publicado no dia 26 de março, às 6h59h18, nós estávamos recomendando aqui, para investidores com estratégia tática ou de curto prazo, já é recomendado uma realização parcial de lucros, diante da valorização recente e da diminuição aí das margens de seguranças para novas entradas. Na época, pessoal, o que a gente havia comentado? O Ibovespa ele foi bastante beneficiado pelo tema rotação, em que o mundo realizou a sua participação nos Estados Unidos, principalmente aí nas Sete Magníficas, entre outras, e comprou outras regiões do mundo, como Europa, China e Brasil. E diante dessa situação, a margem de segurança ficou um pouco mais prejudicada, a assimetria não estava favorável. Então, por isso que a gente fez essa recomendação para vocês. E eu confesso para vocês que, apesar de ter no radar a questão que envolvia o novo anúncio aí de tarifas pelo Donald Trump, eu não imaginava aí o cenário que nós teríamos, tá certo? Então, só para passar aqui para vocês, para aí sim, o relatório publicado agora há pouco, que é a Estratégia em Ação do mês de abril, em que, infelizmente, pessoal, a gente acaba convergindo aí para um cenário extremamente desafiador. E que, olhando para a questão de assimetria, valuation, né, ou seja, preços, eu vejo que, infelizmente, ainda existe espaço para que o Ibovespa continue a cair. E isso acontece, pessoal, porque o Brasil não é uma ilha. E quando a gente olha para os mercados globais e você tem um índice de volatilidade, o famoso VIX, que é o índice do medo, acima dos 50 pontos, quando você tem uma taxa de juros nos Estados Unidos de longo prazo que está subindo, com o investidor começando ali a se preocupar com a situação fiscal norte-americana, influenciada também pela saída aí da China, que é uma das maiores detentoras de títulos de dívida pública dos Estados Unidos, você acaba tendo aí um cenário bastante desafiador de curto prazo. Então, para ser simples e direto, pessoal, os nossos ativos continuam atrativos, mas a gente recomenda cautela para vocês neste momento. E que a assimetria, digamos, está ali no meio de campo, um certo equilíbrio entre comprados e vendidos. E pode ficar melhor. Se tem espaço para ficar melhor, a nossa recomendação é que você aguarde. Espere um pouco aí se você tem a intenção ou o objetivo aí de aumentar a sua exposição ou comprar bolsa brasileira. Tá certo? Vamos aqui, passando pelo relatório, peço desculpas. Recentemente a gente viu um problema de garganta e aos poucos a gente vai recuperando, mas tudo certo aqui para estar passando as informações para vocês. Bom, pessoal, a gente sempre mostra aqui, mas confesso que já estou um pouco cansado aqui de mostrar. Faz parte de mostrar a parte de valuation aqui, quanto que o mercado brasileiro, né, a bolsa brasileira, tirando commodities, small caps, está a relação preço-lucro em relação à sua média histórica. E continua, pessoal, segue a mesma coisa. Os ativos brasileiros continuam a demonstrar aí atratividade nos preços, por mais aí que a gente tenha uma projeção de menores lucros para as empresas aqui no mercado, mas enfim, pessoal, o mercado brasileiro ainda segue bastante descontado. Mesmo com essa desvalorização recente, pessoal, vejam que em dólares, os ativos brasileiros, eles ainda têm performances melhores do que países americanos, né, América do Sul, Central, do Norte. Quando a gente compara com outras regiões do mundo, Estados Unidos, China, países emergentes, a gente ainda vê no relativo uma melhor performance dos ativos brasileiros. Mas veja que o tombo, né, acabou sendo um pouco maior, justamente porque o mercado brasileiro, em relação a esses outros países, estava apresentando aí uma dinâmica bem mais favorável. E em termos setoriais, com exceção do setor industrial, todos os demais setores performando hoje melhor do que o Ibovespa, ou seja, para quem fez o famoso stock picking, ou seja, a escolha de determinados ativos no início de 2025, se deu muito bem em termos de estratégia, mas quando a gente entra, pessoal, no modus operandi que nós temos hoje, de maior volatilidade, de medo, de receio,
obviamente com uma carteira mais diversificada, ela acaba fazendo aí bem mais sentido. E aqui, pessoal, que é o gráfico que eu sempre gosto de mostrar para vocês, que mostra o Ibovespa em relação à sua média de 6 meses, e se em termos estatísticos, quantos desvio padrão você tem acima ou abaixo. Isso aqui, pessoal, para a gente ter digamos assim, um sentimento do mercado, se está muito pessimista, ou se está muito otimista, ou se a gente tem um equilíbrio. O que nós temos hoje, pessoal, é um equilíbrio, tá, entre forças compradoras e vendedoras, um equilíbrio de sentimentos em torno de investidores que estão mais animados e aqueles investidores que estão pessimistas. Mas quando a gente olha lá para fora e vê esse cenário que nós temos hoje, de guerras tarifárias, de medo de recessão nos Estados Unidos, de como que nós teremos dessa nova reorganização em termos de comércio mundial, comércio global, se o Brasil vai se dar bem em relação a isso, se vai continuar a mesma coisa, ou se vai ter algum prejuízo. Na dúvida, pessoal, neste momento, uma visão muito de curto prazo, a gente tem aí um viés que o investidor continuará conservador. Se ele vai continuar conservador, pessoal, esse movimento aqui, em termos de fluxo de investidor estrangeiro, que chegou aqui a ser em torno de mais ou menos 12 bilhões de reais, ele começa a cair de investidor estrangeiro. É esse movimento aqui, ó, que fez com que a rotação aí acontecesse no mês de março. Mas, infelizmente, pessoal, a narrativa mudou. Mudou para um cenário mais desafiador, em que o Brasil, por mais que o investidor julgue que seja uma bolsa barata, que tem ali, no relativo, bons fundamentos, quando comparado com outras regiões, muito pautada aí pela precificação que nós temos hoje, você acaba tendo aí um investidor que não consegue justificar isso pelo nível de volatilidade e incerteza que nós temos dos mercados globais. E que quando a gente olha para esse gráfico aqui, vejam que ainda existe espaço aí para uma movimentação de baixa. Qual é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal? Temos um viés, obviamente, negativo, por conta da situação global, mas que se em algum momento aí nas próximas semanas você tiver um Ibovespa ali na faixa entre 118 a 115 mil pontos, eu vejo como uma oportunidade interessante de entrada, de alocação para aquele investidor com foco em longo prazo, ou até mesmo aquele investidor que tem um perfil mais especulativo, trabalhando com stop loss mais curto. Tá certo? Por quê, pessoal? Nessa região você entra naquele patamar de assimetria favorável, em que, por mais que a gente tenha um noticiário negativo, um contexto desafiador, a matemática, a estatística vai estar ao seu favor. Tá bom? Então, por enquanto, ou reduz a exposição, ou segue o jogo, não faça nada para comprar bolsa só se estiver na região ali entre 118 a 115 mil pontos, tá bom? A mesma coisa acontece aqui, por exemplo, para as empresas de menor capitalização, as small caps aqui, ó, realmente aí no meio da tabela, no meio de campo, 1.880 pontos. Quando a gente tem aqui as empresas boas pagadoras de dividendos, a mesma coisa, o mesmo cenário. Há 15 dias, pessoal, estava aqui, ó, próximo da região em que a assimetria estava bastante desfavorável. E agora já convergindo aí para as médias, tá certo? Então falamos de investidor, pessoal, e esse investidor só vai retomar, né, ou seja, aumentar a exposição Brasil, enquanto a gente tiver aí uma situação, digamos, um pouco mais tranquila. Quando eu falo de tranquilidade, pessoal, significa dizer que o investidor, de certa maneira, conseguiu precificar todos os efeitos negativos, ou boa parte deles, em torno dessa guerra tarifária que já está acontecendo. E isso, pessoal, poderia acontecer diante de 3 fatores. Estados Unidos retroceder nas suas atitudes, ou os bancos centrais globais atuarem para tentar minimizar esses efeitos, ou a gente chegar num patamar de preços em que o mercado julga que, não, a partir daqui vale a pena correr esse risco diante dos desafios que nós temos a nível global. Por enquanto, não temos nenhum desses 3 fatores que poderia contribuir para essa recuperação, ou pelo menos estabilização dos preços aí dos ativos de renda variável, tá certo? Em termos de postura do investidor, vejam que tanto ações defensivas quanto agressivas estão bem próximas aí, em termos de nível de precificação do que nós tínhamos aí no final na segunda quinzena ali do mês de março, mostrando que esse movimento de baixa que está acontecendo da Bolsa Brasileira acaba sendo um movimento generalizado. É realmente redução de exposição a nível Brasil, e nesse sentido não tem o que fazer.
apesar que, claro, né, o investidor ainda tem optado por alocações em empresas com características mais defensivas. Passada a temporada de balanços, pessoal, vejo que a gente teve um upgrade aqui em termos de expectativa do mercado sobre os próximos resultados, tá? O que nós temos aí de lucro por ação esperado aí para 2025, 2026 e também 2027. Veja que no começo da temporada de balanços a gente teve uma revisão para baixo, mas depois o mercado jogou para cima essa revisão. Isso acontece com o Ibovespa. Quando a gente olha aqui principalmente para empresas exportadoras, tá certo? E para as empresas de menor capitalização, a gente teve uma barrigada maior, mas depois aí voltou a subir, ou seja, depois dessa temporada de balanços que nós tivemos, o mercado projetando ainda crescimento aí dos lucros para o ano de 2025 e para os próximos anos. Aqui aquela nossa tabelinha que mostra quais as empresas hoje que o mercado mais aposta numa movimentação de baixa. Então nós temos Simpar, Movida, MRV, Ipera, Pets, Azul, Brava, Auren, Raizen e SLC Agrícola, tá certo? Essas são as empresas em que mais o investidor aposta, né, acredita no movimento de queda. E em termos de movimentação, as que mais tiveram um aumento de demanda para aluguel foram Ipera, Casas Bahia, Gafisa, Infracommerce e Brava. E, por outro lado, o Banco do Brasil, Zamp, Neoenergia, Isa Energia e Caixa Seguridade foram empresas em que o investidor, nos últimos 15 dias, reduziu a sua exposição, acreditando aí numa movimentação de baixa. Tá certo? Então, pessoal, só para a gente encerrar aqui o nosso Estratégia em Ação, uma estratégia em que, teoricamente, a gente não tem muitos insights, muito por conta aí de tudo que está acontecendo a nível global. Então, pessoal, a mensagem final aqui deste programa, do Estratégia em Ação, é: seja conservador, vamos aguardar aí uma certa calmaria dos mercados para voltar a se reposicionar e vamos entender aí os desafios que nós teremos depois aí dessas novas imposições tarifárias. Maravilha? Então é isso, conservadorismo, infelizmente ainda existe espaço por uma queda aí do Ibovespa diante de tudo que está acontecendo lá fora. Deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui um comentário. Espero vocês aí no próximo Estratégia em Ação. Valeu!